notícias, campanhas, destaques da semana e os cuidados com o Morro do Ferro. É no programa Comunidade Organizada. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora o programa jornalístico inteligente e dinâmico. Programa Comunidade Organizada, com nosso amigo Ildeano Silva. A nossa voz. 12h01, 12h01. Estamos aí chegando para mais uma edição do programa Comunidade Organizada, sábado, 7 de junho de 2025. É isso aí, este é o 20º programa do ano, direto da Rádio Batistana FM 87.9 de Morro do Ferro para o Brasil e o mundo. Lembrando que este programa é no oferecimento da Sempre Internet, internet com alta velocidade no seu computador e no seu celular, é com a Sempre Internet. Ligue 0800 300 0800. E loja Lalu, especializada em moda feminina, masculina, infantil, lingeries, pijamas, semijoias e muito mais. Venha renovar seu guarda-roupa com estilo e economia. Lalu, localizada na Avenida José Silveira, número 22, em frente à Rádio Batistana FM. Lembrando que hoje a Lalu está atendendo no horário especial, né? Até às 15 horas. E também estamos sob oferecimento da Videoteca Virtual de Morro do Ferro. Muitos documentários para você curtir à vontade. Acesse no YouTube Morro do Ferro Ildeano Silva. É isso aí, pessoal. Já vamos abrir o nosso programa aqui, porque hoje tem muita coisa para rolar, né? Estamos aí finalizando a semana aí do meio ambiente, finalizando a programação, né? Porque meio ambiente tem que estar presente todos os dias, porque dependemos aí da natureza para ter uma vida saudável e equilibrada, não é isso? Então vamos abrir aqui com uma matéria exibida no Fantástico em homenagem ao admirável e já falecido, né, que foi falecido no dia 23 passado, o fotógrafo e ambientalista Sebastião Salgado. Ele, juntamente com a sua esposa Lélia, eles fundaram a Fundação Terra, né, o Instituto Terra, e eles recuperaram uma extensa área aí da Mata Atlântica. Então vamos ouvir, esse trabalho deles foi ali em Aimorés, em Minas Gerais, tá bom? Então fique ligado, desde já agradeço a todos que estão aí acompanhando a nossa programação aqui da Rádio Batistana FM 87.9. Esta semana, um gênio da fotografia disse adeus. Sebastião Salgado, mineiro de Aimorés, produziu obras que retratam o ser humano e a natureza de forma intensa e realista. Sebastião Salgado também era defensor dos povos originários, das causas ambientais e criou um dos mais bem-sucedidos projetos de reflorestamento do mundo. Hoje de manhã, a repórter Sônia Bride entrevistou a viúva e um dos filhos do fotógrafo. Num final de tarde de outono, uma caminhada com Sebastião Salgado e a mulher Lélia na fazenda onde ele cresceu, às margens do Rio Doce. Esse é o horário da sua luz? Esse é o horário da minha luz e de todos os fotógrafos. Linda, linda, linda. Eu aprendi muito a ver a luz nessas montanhas daqui. Eu era menino, meu pai saía comigo no final do mês de outubro, quando começava a época de chuva. A gente ia no ponto da fazenda mais alto, que era lá no fundo, para ver chegar a chuva e ver os raios de sol passar no meio das nuvens e chuvas e que caía em cima da gente também. Era tão lindo, era tão impressionante, que eu acho que isso ficou na minha fotografia até hoje. Entende? As luzes da minha fotografia saíram daqui.
porque eu acho que é uma das regiões mais bonitas do mundo, essa região. Sebastião só começou a fotografar aos 27 anos. Já tinha uma carreira de economista e vivia na França, exilado pelo regime militar. Isso modificou a minha vida. 3 anos depois, eu abandonei tudo e me coloquei inteiramente na fotografia. O encontro foi arrebatador para ele e para a história da fotografia. Um olhar comprometido com a justiça social. Fotografou trabalhadores, gente lutando por terra ou em busca do ouro. Em mais de 100 países, retratou os excluídos, os refugiados, os massacrados. Tudo no estilo que o tornou um dos maiores da fotografia documental de todos os tempos. Em preto e branco, revelava a essência humana. 173 exposições em mais de 30 países. Sebastião ganhou reconhecimento mundial, mas adoecia de tristeza. Eu passei uns momentos muito difíceis da minha vida quando eu estava fazendo um corpo de trabalho que se transformou numa exposição, num livro chamado Êxodos. Eu vi quão violento nós somos, né? Nós somos um animal de uma agressividade incrível. E eu vi que realmente eu tinha vergonha de pertencer à minha espécie. Eu vi coisas tão bárbaras que eu comecei a morrer. Meu corpo começou a morrer. Eu não queria mais fotografar, porque até então eu só fotografava o ser humano. E eu não queria mais fotografar o ser humano. Não esquece da nossa graviola, que é a melhor fruta do mundo. A cura brotaria da terra, da fazenda que era do pai e que, como ele, estava sem força. E a Lélia teve uma ideia. Por que a gente não planta a floresta que estava aqui antes? O difícil processo foi documentado no filme O Sal da Terra, indicado ao Oscar. Foi assim um milagre assim, tão grande de ver aquelas plantinhas voltando. E aquelas plantas voltando, começou a voltar à vida. E a minha doença acabou vendo voltar à vida. E eu descobri uma coisa, uma relação fantástica, de que até então, para mim só existia o ser humano. Aí eu comecei a descobrir todos os outros seres. E a partir daí, eu comecei a gostar outra vez da vida. E comecei a querer fotografar outra vez. Foi o início do projeto Gênesis, em busca do planeta intocado. Fui em 32 países ou regiões do planeta, indo do Antártico ao Ártico. Nós esquecemos que nós somos uma espécie animal no meio das outras. Em nenhum outro lugar esse sentimento foi tão forte quanto entre os povos indígenas da Amazônia. Os indígenas são a terra, eles são a montanha, eles são a floresta. Nas aldeias, Sebastião montava um estúdio ao ar livre. Debaixo das árvores e ficava lá esperando. Quem queria se fazer fotografar, vinha ao estúdio. Quando você colocava os indígenas no estúdio, aí você tem um destaque total de toda a cultura, de todos os paramentos, de toda a dignidade da pessoa que estava ali em frente. Eram semanas de convivência. Com 1 hora, 2 horas que eu estava nessas comunidades, eu estava na minha casa. Tudo que era importante para mim, do que era realmente importante, era importante para eles. Solidariedade, a ideia de comunidade, o amor. O líder indígena Beto Marubo acompanhava uma dessas expedições quando recebeu a notícia da morte do pai. Ele foi me abraçar e falou: Beto, pode contar comigo, né? Eu lamento demais pela morte do seu pai, etc. Então, assim, naquele momento, é como se meu pai estivesse me abraçando, né? Então, foi algo muito forte para mim. A Amazônia foi o último grande projeto de Sebastião.
E uma coisa, vem aqui comigo, eu vou te mostrar uma outra fotografia, que são as montanhas da Amazônia. A mais alta do Brasil, o Pico da Neblina, ele subiu com os Yanomami. Na imensidão da selva, criou laços que perduram. Ele passou a entender que ele também é e seria, né, um canal importante para nós, povos indígenas, um grande aliado da causa indígena e um grande amigo. Hoje de manhã, conversamos com Lélia e o filho Juliano, que estão em Paris, onde a família vive há décadas. Como é que você está? Eu, para falar a verdade, nem sei como é que eu tô. Mas eu tô tentando, assim, achar. Até o golpe foi muito grande, né? É muito tempo juntos, né, Lélia? 61 anos não é brincadeira, não, né? É muito tempo de vida. Lélia contou que Sebastião tratava as consequências de uma malária contraída em Papua em 2010. Em março, foi diagnosticado com leucemia. Chegou muito severa. E não tinha mais jeito, não tinha mais tratamento, não tinha nada. Isso a gente não esperava de jeito nenhum. Eu esperava que o remédio fosse dar jeito. Eu acreditava que ele ia viver mais uns 15 anos e realizar muitas outras coisas. Ele já não acreditava que ele seria fotógrafo mais, né? Ele vivia um momento agora de exibir a exposição Amazônia para ele, um momento de promover os valores do Instituto Terra e essa grande transformação que a gente começou a fazer lá, Terra Doce. É na terra que ele salvou e foi salvo que suas cinzas serão depositadas. Na última entrevista que fiz com Sebastião, ele se preparava para ficar cada vez mais tempo no Instituto Terra. Contou de planos para plantar mais 15 milhões de árvores e recuperar milhares de nascentes de seu amado Rio Doce. Nós vamos transformar a região mais degradada do Brasil, que é o Vale do Rio Doce, possivelmente daqui a uns 30, 40 anos, na região mais rica em biodiversidade do Brasil também. Porque, sabe, o que nós estamos fazendo, eu acho que é certo. Ele tinha uma consciência aguda de que era necessário a espécie humana se juntar num projeto comum para conseguir não só mitigar, mas talvez inverter todos os fatores que estão transformando o clima. Ele deixou um legado muito grande para a arte, para a reflexão sobre a vida, sobre ética e sobre ecologia. E a gente vê que realmente ele foi uma pessoa que se deu assim para a sociedade. Comunidade Organizada. Apresentação Eudeano Silva. A nossa voz. É isso aí. Linda homenagem ao nosso Sebastião Salgado, falecido, que finalizou dizendo que está fazendo o que acha que é certo. Não, senhor Sebastião, o senhor não apenas acha o que é certo, é o correto restaurar a natureza tão devastada pelos seres humanos. E não é tarefa fácil, não. É muito difícil, muito difícil. E Sebastião Salgado não apenas falou, ele fez e deixou um grande legado para a humanidade. Além do legado plantado na recuperação da floresta lá do Vale do Rio Doce, Sebastião Salgado com certeza motivou muitas pessoas a seguirem este caminho, inclusive eu uso de referência Sebastião Salgado e muitos outros para continuar lutando na defesa do meio ambiente de Morro do Ferro. Daqui a pouco eu volto. Você está ouvindo Comunidade Organizada. Oferecimento Loja Lalu. Uma ampla variedade de opções para todos os gostos e estilos. Venham conferir na Avenida José Silveira, número 22. Pra navegar
navegar sem ter que se preocupar. Com a Sempre Internet não tem o que reclamar. Vem para sempre, sempre, sempre internet. Vem para sempre, sempre, sempre. Ligue 0800 300 0800. A Sempre Internet você vai amar. Vem para sempre, sempre, sempre internet. Vem para sempre. Ligue 0800 300 0800. Venha se conectar, venha navegar. Com a Sempre Internet você vai amar. Vem para sempre, sempre, sempre internet. Maybe there. Ligue 0800 300 0800. Tudo que você gosta de ouvir. 12:16. Já já você vai ouvir mais músicas, apoio cultural. A crise climática trouxe muitas dúvidas. O que sobrou depois de tanta devastação? Quantas espécies ainda restam? Quanto tempo ainda temos para garantir um futuro? Nos últimos 50 anos, houve uma diminuição média de 73% do tamanho da população mundial de animais selvagens monitorados. A emergência climática também é da biodiversidade, e os próximos 5 anos serão cruciais para revertê-la. Porque apesar de tanta devastação, ainda há floresta. Apesar de tantas mortes, ainda há vida. E apesar de tantos desafios climáticos, ainda há esperança. O relatório Planeta Vivo 2024 mostra que a vida na Terra chegou ao limite. Se a emergência climática é um problema coletivo, a solução para ela também é. O futuro melhor só pode ser construído com informação. E mobilize-se. Campanha da Fraternidade 2025. Fraternidade e ecologia integral. Você que vai pegar a estrada, pare e pense. Mais de 500 mil de pessoas são feridas no trânsito por ano no Brasil. O que mudaria para deixar sua viagem mais segura? O pessoal que bebe e dirige? O povo que não respeita a velocidade? Ou quem ultrapassa sem segurança? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, lembre que fazer uma viagem segura depende também de você. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Programa Som da Terra, com Peterete Violeiro. Toda sexta-feira, às 19 horas, na Rádio Batistana FM de Morro do Ferro. Sintonize na 87,9 e venha apreciar o que há de melhor da nossa cultura brasileira. Lugar, a chave eu rodava, a Brasília não ligava. Quando eu fui que o Cerrado cobre 25% do território brasileiro, localizado principalmente no Planalto Central, além de ser considerado a caixa d'água do Brasil, ou seja, a região onde nascem diversos rios importantes que abastecem o país e formam o Pantanal. Seu território está presente em 13 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Animais como o famoso lobo-guará e o veado campeiro são figuras ilustres. Hoje o Cerrado tem sofrido com as queimadas e você entendeu um pouco da sua importância para o país. Se a igreja se calar diante de momentos trágicos como esse, se nós como cristãos destruirmos a nossa casa comum, nós estamos assinando o atestado de ignorância extrema. Por isso é urgente tratar desse tema na campanha da fraternidade. Então, diante destas situações, foi escolhido o tema da campanha da fraternidade de 2025, que é Fraternidade e Ecologia Integral. Grave bem esse nome, Fraternidade e Ecologia Integral. Todas as quartas-feiras, das 19h30 às 21h30, você ouve o programa Os Primos. Apresentação JB. Um programa alegre que apresenta informações,
humor e muita música. Notícias, campanhas, destaques da semana e os cuidados com o Morro do Ferro. É no programa Comunidade Organizada, todos os sábados às 12 horas na Rádio Batistana FM de Morro do Ferro. Você ouviu Apoio Cultural. Rádio Batistana FM. 12h21. Voltamos a apresentar o programa Comunidade Organizada com Ildeano Silva. Não toque no seu dial, senão leva porrada. 87. Comunidade Organizada. Apresentação Ildeano Silva. A nossa voz. Doze horas e 21 minutos, 12h21, estou de volta com o programa Comunidade Organizada, fechando com chave de ouro a Semana do Meio Ambiente. Isso não significa, repito, que na próxima semana e nos dias sucessivos queremos deixar essa pauta, não, né? Mas é porque é o momento em que as pessoas, as empresas, as entidades públicas e privadas, escolas, né, focam muito nessa pauta ambiental. Quero aqui falar, né, do Junho Verde, né, que é dedicado aí à conscientização e à proteção do meio ambiente. Então vou ler uma matéria divulgada no dia 3 de junho do ano passado, na página da CNBB. Vamos lá. No mês de junho, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, convoca a todos a voltarem a atenção para a campanha Junho Verde, um período dedicado à conscientização sobre a importância da preservação dos ecossistemas naturais e de todos os seres vivos. A campanha de motivação da CNBB foi estabelecida pela Lei 14.393/2022, que altera a Política Nacional de Educação Ambiental e institui a celebração do mês temático como parte das atividades educativas na relação com o meio ambiente. O texto foi sancionado no dia 4 de julho. O Junho Verde acontece também no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. E durante todo o mês são trabalhadas atividades de incentivo à conscientização e a proteção do meio ambiente. O arcebispo de Belo Horizonte, Minas Gerais, e ex-presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, um dos idealizadores da proposta da campanha, concedeu entrevista ao portal CNBB e avaliou como o Junho Verde tem incentivado a realização de ações práticas e educativas para o cuidado com a casa comum, na perspectiva da ecologia integral. Então, vamos às perguntas e respostas do Dom Valmor. Como o senhor avalia o Junho Verde após este tempo da lei em vigor? A campanha Junho Verde é uma vitória da sociedade brasileira, alcançada com dedicado trabalho de nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, uma conquista a ser comemorada, mas que exige permanentemente avanços, pois a campanha é permanente interpelação. Todos, o poder público, escolas, igrejas,
empreendedores, sociedade civil. São chamados a reconhecer a própria responsabilidade na necessária mudança de rumo para salvar o planeta. A humanidade precisa adotar novo estilo de vida, mais coerente com os princípios da ecologia integral, capaz de garantir o desenvolvimento econômico sustentável. Para isso, deve ser amadurecida a consciência sobre a interdependência entre todos os elementos que integram o planeta. De iniciativas simples às mais complexas, que envolvem grande parcela da população. O Junho Verde precisa inspirar uma reação educativa capaz de debelar insensibilidades diante da responsabilidade humana nos desastres climáticos e nas tragédias socioambientais. O que ainda é necessário fazer para tirar a lei do papel? A lei vai se tornar cada vez mais eficaz quando os cidadãos exigirem de seus governantes mais compromisso com a salvaguarda dos bens naturais. Para isso, cada pessoa deve avançar na compreensão de que os recursos naturais devem ser adequadamente cuidados, bem geridos, nunca explorados predatoriamente. Não se deve esperar apenas das instâncias do poder ações capazes de incentivar o compromisso cidadão com o meio ambiente. Igrejas, escolas e outras instituições da sociedade civil têm um papel relevante na formação educativa que inspire adequado exercício da cidadania diante das crises socioambientais. Quando a cidadania é qualificadamente exercida, o poder público é interpretado a agir de modo mais célebre, oferecendo respostas essenciais às demandas mais urgentes da sociedade. A partir dessa perspectiva, nossa Arquidiocese de Belo Horizonte promove constantemente um conjunto de iniciativas para sensibilizar as pessoas sobre a importância do cuidado com o semelhante e o planeta. Desde 2020, organizamos romarias pela ecologia integral, peregrinando a Brumadinho, cidade que em 2019 ficou marcada pelo rompimento da barragem com rejeitos de mineração. As romarias também são vividas em junho, no horizonte do Junho Verde, sempre em um lugar que inspire mais cuidados para a manutenção do equilíbrio socioambiental. Outra iniciativa em nossa arquidiocese foi a instituição da Casa de Francisco, em uma área de rica biodiversidade. A casa recebe alunos de escolas públicas para uma programação educativa que partilha saberes relacionados à defesa do meio ambiente. Qual a relação desta lei com o magistério da Igreja Papa Francisco? A campanha Junho Verde tem fundamento essencial no magistério do Papa Francisco, que magistralmente ensina à luz da fé a criação de Deus deve coabitar o planeta em harmonia. Portanto,
Tudo que está em desarmonia com o equilíbrio da criação está na contramão da vontade de Deus. A carta ecológica Laudato Si sobre o cuidado com a casa comum e posteriormente a exortação apostólica Laudate Deum oferecem uma profunda compreensão a respeito da grave crise que a casa comum atravessa, possibilitando a cada um enxergar que não é possível existir humanidade saudável em um planeta adoecido. O Papa Francisco sempre ressalta que as crises ambiental e social, com tantas pessoas sofrendo, são indissociáveis, tornando mais adequado compreendê-las como um mesmo desafio socioambiental. Com simplicidade, nosso amado pontífice revela assim a complexidade do momento que atravessamos, ensinando que o cuidado com o planeta é exigência cidadã e, ao mesmo tempo, compromisso de fé daqueles que creem no Deus Criador. Agora, vamos ouvir as palavras do bispo de Divinópolis, Dom Giovanni Luiz da Silva, que ocupou a tribuna da Câmara Municipal de Divinópolis na quinta-feira, no dia 5, às 14 horas, para explanar sobre a importância da reflexão do projeto da campanha da Fraternidade Junho Verde. Então, vamos lá então ouvir o bispo Dom Giovanni. Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Tem início a transmissão da 33ª reunião ordinária da 26ª legislatura desta quinta-feira, dia 5 de junho de 2025. Estamos ao vivo pela TV Câmara através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse nossas redes sociais, @Câmara Divinópolis, e fique por dentro de todas as ações do Poder Legislativo. Para o uso da tribuna livre, o bispo da Diocese de Divinópolis, Dom Giovanni Luiz da Silva, se inscreveu para falar sobre fraternidade e ecologia integral. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania. Às 14 horas do dia 5 de junho de 2025, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 33ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Dom Giovanni Luiz da Silva, que irá falar sobre fraternidade e ecologia integral. Para se dirigir à tribuna, informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhor Dom Giovanni Luiz da Silva, o senhor terá 10 minutos para se expressar. Seja bem-vindo. Excelentíssimo senhor Israel, presidente da Câmara, Wesley Jarbas, vice-presidente, secretários, Valmir, também Vitor Costa, que me fez um convite para estar aqui durante a campanha da Fraternidade. E na impossibilidade de vir aqui, naquela época, devido a muitos compromissos, fiz a inscrição. Feliz coincidência, porque a reunião da Assembleia acontece hoje, no dia em que celebramos o Dia do Meio Ambiente, Junho Verde. Vivemos a campanha da fraternidade e ecologia integral. Então, minha gratidão pela oportunidade de mais um encontro nesta casa, uma vez que aqui fui honrado com o título de cidadão honorário da cidade de Divinópolis. Mais uma vez nos encontramos aqui, e esta casa tem a nobre missão
de promover a vida e a dignidade de todos os munícipes que vivem nas terras do divino. Por ocasião da campanha da Fraternidade 2025, com o tema Fraternidade e Ecologia Integral, Deus viu que tudo era muito bom, fui convidado para estar nesta casa e falar sobre a importância daquele evento eclesial que a Igreja Católica realiza anualmente durante a Quaresma, chamando-nos à conversão, que atinge primeiramente o nosso coração e se expressa em nossa relação com nós mesmos, os irmãos e irmãs, e com Deus, nosso Pai e Criador. Impossibilitado de comparecer naquela ocasião para este diálogo, sugeri que pudéssemos nos encontrar no mês de junho, pois nestes dias toda a sociedade civil é chamada a refletir sobre a importância do cuidado com a nossa casa comum. Neste mês, no Brasil inteiro, realiza-se a campanha Junho Verde. Cada mês do ano vai adquirindo a sua cor, sempre tendo em vista o cuidado com o ser humano. Esta campanha, Junho Verde, promove a celebração de um mês temático como parte das atividades educativas voltadas para o cuidado com o meio ambiente. Esta campanha, Junho Verde, teve origem em uma proposta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, com ações voltadas à conscientização e à proteção ambiental. Esse movimento, Junho Verde, está alinhado também com os preparativos para a COP30, que ocorrerá em Belém, no coração da Amazônia, em novembro de 2025. A realização desse evento internacional destaca, pois, a importância estratégica do Brasil, da região amazônica, para o bem-estar da população mundial. Também neste ano, estamos celebrando 10 anos da encíclica Laudato Si, do nosso saudoso Papa Francisco, que nos convoca a uma conversão ecológica, integral. Em sua encíclica, o Papa nos convida a deixar de lado a lógica extrativista e predatória e assumir como horizonte a perspectiva do cuidado. Temos diante de nós, meus irmãos e irmãs, vereadores, vereadora, duas estradas, porque nós somos livres. Devemos nos perguntar por quais caminhos estamos andando. Somos predatores, extrativistas ou cuidadores do grande presente que recebemos de Deus, a nossa casa comum? Estamos no decênio decisivo para o planeta. Assim dizem os cientistas e estudiosos. Ou mudamos, convertemo-nos, ou provocaremos com nossas atitudes individuais e coletivas um colapso planetário. E já estamos experimentando seu prenúncio nas grandes catástrofes que assolam o nosso país. E não existe planeta reserva, só temos este. E embora ele viva sem nós, nós não vivemos sem ele. É preciso, urgentemente, de conversão ecológica. Passar da lógica extrativista, que contempla a Terra como um reservatório sem fim de recursos, de onde podemos retirar tudo aquilo que quisermos, como quisermos e o quanto quisermos, a uma lógica do cuidado. Ecologia integral, não apenas a ecologia verde, ou seja, o cuidado com a natureza, com as florestas, com os rios e etc., e o combate à sua degradação. Mas também se insere neste horizonte da ecologia integral o cuidado com o ambiente em meio ao qual nós vivemos e nos relacionamos. O cuidado com a cidade, o trabalho, a família, a espiritualidade, enfim, o cuidado com todas as relações humanas e sociais que compõem a nossa vida nessa casa comum. Hoje, um grande desafio que enfrentamos em todos os setores da sociedade é a onda perversa do negacionismo e também da fake news. Apesar de a sociedade contar com dados científicos e com os alertas proféticos de tantos homens e mulheres e de todas as religiões, há grupos que promovem ideologicamente a negação das mudanças climáticas. Dizem que estas questões não existem e por isso não devemos nos preocupar. Em sua exortação apostólica, Laudate Deum,
o Papa Francisco, saudoso pastor, nos disse: não estamos reagindo de modo satisfatório e que este mundo que nos acolhe está se desfazendo e talvez aproximando-se de um ponto de ruptura. A origem da crise socioambiental no mundo e no Brasil é complexa e ressoa nas nossas cidades, no nosso estado. E tem muitas faces, envolvendo uma conjunção de fatores históricos, sociais, culturais, econômicos e políticos. Diante de tal complexidade, corremos o risco de cairmos numa certa acomodação e sermos levados a acreditar que nada podemos fazer para qualificar a vida das pessoas e todo o cenário que a emoldura. Neste sentido, o Papa Francisco afirmou claramente: as pequenas ações são importantes e incidem neste processo. Por mais que tenhamos a sensação de que elas não possuem força suficiente para alterar o curso da grande crise ecológica que estamos vivendo, o Papa Francisco insiste na sua encíclica Pequenos Gestos de Defesa da Vida, do Ser Humano e um Cuidado com a Casa Comum. Isso vai incidir sobre a vida e a sociedade. Segundo o Papa Francisco, não há mudanças duradouras sem mudanças culturais, sem uma maturação do modo de viver e das convicções da sociedade. Não há mudanças culturais sem mudança nas pessoas. E aqui um ditado popular que nos ajuda: se os pequenos gestos incidem sobre o bem-estar de uma população, podemos dizer que o pouco com Deus é muito. O pouco que pudermos fazer, na parte que nos cabe, não podemos ser omissos. Somos chamados a cuidar do ser humano, a promover a vida e a dignidade de todos e o cuidado com a nossa casa comum. Este ditado popular nos motiva a prosseguir, realizando ações que promovam a vida integral do ser humano, que vive abraçado e envolvido pela criação de Deus. Aponto aqui 3 caminhos para podermos superar os grandes desafios. A educação. Como dinamizar em nossas escolas um processo educacional que possa ativar uma consciência maior do cuidado com a nossa casa comum. A promoção da cultura local na nossa cidade, no nosso município, é também um instrumento que temos e que pode muito nos ajudar na preservação da nossa história e da nossa casa comum, da nossa cidade de Divinópolis. E, além disso, o cuidado real com a natureza, porque estamos vivendo o Junho Verde. Nós estamos, então, colocando como que uma lupa nesse horizonte grande da ecologia integral para destacar o cuidado com a natureza. Faço aqui, então, um apelo para que tenhamos políticas públicas visando, de fato, o cuidado com os nossos rios, as nossas florestas, as nossas árvores, muitas vezes mutiladas pelas ruas de nossa cidade. Temos que descobrir um caminho para que todos tenham vida, vida em abundância, e possamos, de fato, viver emoldurados pela natureza que Deus nos criou, nos deu como presente, e temos esse compromisso de devolvê-la a todos. Obrigado pela atenção, vereadores e vereadoras e todos que aqui estão. Muito obrigado. Muito obrigado, Dom Giovanni Luiz, pelo tema trago nesta casa, pela grande presença nessa casa legislativa, a casa que representa o povo. Nós estamos aqui após o término da reunião ordinária de número 33 e, como é de praxe e costume para você, cidadão, ficar bem informado, o presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia, está ao nosso lado e vai contar um pouco como foi a reunião ordinária de hoje. Boa noite, presidente. Boa noite, Samira. Boa noite, Divinópolis. Samira, hoje é dia 5 de junho, né? Um dia que vai entrar para a história do povo de Divinópolis, entrar para a história da Câmara Municipal, entrar para a história do Executivo Municipal. Tivemos aqui a graça da presença do Dom Giovanni, que veio aqui falar sobre meio ambiente. Uma palestra muito bonita, uma fala muito bonita. Muito obrigada, presidente, pela participação e esclarecimentos. TV Câmara, a imagem da cidadania. Comunidade organizada. Apresentação: Ildeano Silva. A nossa voz.
12 horas e 45 minutos, 12h45 nos estúdios da Rádio Batistana FM 87.9. Vocês estão curtindo o programa Comunidade Organizada. A apresentação, Ildeano Silva. Após ouvirmos as palavras do bispo Dom Giovanni Luiz da Silva, completo. Para esquivar da responsabilidade ambiental, alguns alegam que a instituição CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, não é vinculada à Igreja Católica, mas todos os anos as campanhas das fraternidades são abordadas nas liturgias durante a Quaresma, nas paróquias, inclusive aqui. Vejo que, se a CNBB não é uma instituição católica, não faz diferença alguma, porque o mais importante são as boas intenções de suas campanhas e iniciativas. Sendo assim, deparamos com mais um projeto de abrangência nacional que visa a preservação ambiental, ser mais prudente nas atitudes e até contribuir na restauração da região. Contudo, acho estranho a incoerência praticada até o momento, quando queimam árvores nativas nas chamadas fogueiras santas, perante os olhares da multidão. Mas, quem sabe, após a campanha da fraternidade deste ano, cujo tema é Ecologia Integral, e o Junho Verde, ambos da própria Igreja Católica, a paróquia de São João Batista de Morro do Ferro irá fazer a diferença na prática, usando madeiras cultivadas, os eucaliptos, que são fartos na redondeza, para erguerem as tais fogueiras. Os cidadãos adultos têm por obrigação serem boas referências para as crianças e jovens morroferrenses e demais, ainda mais quando usam a religião e produtos reais nas manifestações públicas. Não compactuo com o achismo, contradições que não acrescenta nada na sociedade, ou pelo menos retira, né? Então, temos que evoluir. Muitas tradições foram banidas por causa que deterioram a vida humana, de animais e da natureza. Então, por que não Morro do Ferro começar a mudar, né? É isso aí, pessoal. Vamos seguindo em frente. Daqui a pouco eu volto com mais uma programação especial para vocês. Lembrando que daqui a pouco, a partir das 14 horas, vocês estarão na companhia do programa JB e você. Você está ouvindo Comunidade Organizada. Oferecimento Loja Lalu. Uma ampla variedade de opções para todos os gostos e estilos. Venham conferir na Avenida José Silveira, número 22. Pra navegar sem ter que se preocupar, com a Sempre Internet não tem o que reclamar. Vem para sempre, sempre, sempre internet. Vem para sempre, sempre, sempre. Ligue 0800 300 0800. A Sempre Internet você vai amar. Vem para sempre, sempre, sempre internet. Vem para sempre. Ligue 0800 300 0800. Venha se conectar, venha navegar. Com a Sempre Internet você vai amar. Vem para sempre, sempre, sempre internet. Comigo irei. Ligue 0800 300 0800. 87,9.
101,9. A rádio que toca a sua música. 12h50. Já já você vai ouvir mais músicas. Apoio Cultural. Ô, compadre, vocês não podem perder as ofertas dos que não, uai. Tá barato mais da conta? Óleo de soja lisa, 900 ml, 5,59. Coxa e sobrecoxa congelada, quilo 7,99. Coca-Cola Zero, PET 2 litros, 9,99. Açúcar Cristal Delta, 5 quilos, 15,99. Fraldinha bovina, alimentar resfriada, quilo 29,99. Papel higiênico pessoal VIP, folha dupla, leve 12, pague 11, 30 metros, 14,99. Válidas para todas as lojas e aplicativos que não. Na hora de escolher seu cartão, o que você prefere? Limite liberado no pagamento da fatura. Garantia estendida nos produtos que você compra. Compras que viram prêmios ou cashback. Benefícios pra lá de exclusivos. Quem tem Sicoob Card tem mais escolhas. É mais que card, é Sicoob. Mais que uma escolha financeira. Quer fazer as suas vendas decolarem? Então embarque na transformação da Cipag. Com ela, seus clientes fazem compras no crédito, no débito, via Pix e até com links de pagamento. Tem mais, a adesão é totalmente gratuita e a entrega do equipamento é imediata. Tudo com taxas competitivas para fazer aquela diferença no seu bolso. Procure nossa agência mais próxima e peça a Cipag. Cicobi Credivertentes, a primeira cooperativa de crédito da região. Você ouviu Apoio Cultural. Rádio Batistana FM. 12h52. Voltamos a apresentar o programa Comunidade Organizada com Ildeano Silva. Comunidade Organizada. Apresentação Ildeano Silva. A nossa voz. 12h52, 12h52. Bem, pessoal, dando sequência aí na programação especial sobre a Semana do Meio Ambiente, do Junho Verde, né? Trago agora para os caros ouvintes o pronunciamento do Tenente do Corpo de Bombeiros de Oliveira, Tenente Leandro, né, que ocupou a tribuna da Câmara Municipal na segunda-feira, no dia 2. Ele falou sobre os incêndios florestais. Leandro disse aquilo que já cobramos há muito tempo da prefeitura, né? Mais atitude, né, em relação ao nosso município frente aí às queimadas que acontecem infelizmente todos os anos, né? Estamos aí em constante contato com a prefeitura, com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, para que possamos agendar uma reunião o mais rápido possível na busca de uma mobilização em torno aí deste problema muito grave que acontece não somente em Oliveira, né, mas no Brasil e no mundo, né, mas que as prefeituras, né, deveriam agir, porque somente o Corpo de Bombeiros sozinho não dá conta. Então vamos ouvir a palavra aqui, então, as palavras do Tenente Leandro, do Corpo de Bombeiros da base sediada em Oliveira. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Boa noite, internauta conectado conosco. Imprensa aqui presente. Agradeço a presença das pessoas nessa casa. Está aberta a 21ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Oliveira. Dando prosseguimento à reunião, orador. Senhor André Lucas de Souza Leandro, segundo tenente do Corpo Bombeiro, usará a tribuna para explanar sobre o tema combate a incêndios florestais, conforme inscrição realizada nesta Casa Legislativa dia 22 de maio de 2025 e aprovação da reunião ordinária de 26 de maio de 2025, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 238 do Regimento Interno. Tenente, conforme o regimento, você tem 10 minutos, mas se precisar eu vou deliberar o plenário. Se
Acho que com 10 minutos. Mas pode ser mais, se precisar. Tá? Senhoras e senhores, boa noite. Gostaria de cumprimentar aqui a pessoa do presidente Marzinho, a pessoa a qual cumprimento os demais vereadores e também a população oliveirense presente. O assunto que eu tenho para tratar hoje é um assunto de interesse geral, um assunto do povo, como essa casa. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui agora, falando para os senhores, falando para os vereadores, falando para a população oliveirense, porque eu entendo que é um assunto de suma importância. Eu estou aqui para falar principalmente sobre os incêndios florestais. A gente tem um dado que nos últimos 12 anos, os incêndios aumentam cerca de 11% ao ano. Do ano de 2023 para o ano de 2024, aqui na nossa região os incêndios aumentaram em 47%, ou seja, o ano de 2024 a gente atendeu 1,5 vezes o que foi atendido em 2023. Então, cada ano que passa piora muito. É um problema gravíssimo. E nós, oliveirenses, a gente está inserido numa região mineira que queima mais do que todo o restante do estado. Então, a gente sofre muito mais. O nosso batalhão, que está sediado em Divinópolis, do Corpo de Bombeiros, ele é o batalhão que mais atende incêndio florestal em todo o estado. E o pelotão de Oliveira é o pelotão desse batalhão que mais atende incêndio florestal do batalhão. Um outro dado é que, a nível estadual, o nosso pelotão de Oliveira ele está em segundo lugar, só perde para um pelotão de Tuiutaba, que atende mais municípios do que a gente. A nível, digamos assim, de portas de atendimento, que envolve grandes cidades como Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros, Oliveira está com uma 11ª cidade que mais tem incêndio florestal. Ter 10 cidades à nossa frente parece muito, né? Mas quando você pensa que o estado de Minas tem 853 municípios, isso mostra a importância. E quando você compara também, né, o tamanho de Belo Horizonte, o tamanho de Juiz de Fora com a nossa cidade aqui, percebe-se que aqui a gente tem um problema grave, gravíssimo. Gostaria aqui brevemente de me apresentar, né, antes de eu adentrar um pouco mais nesse assunto que é muito importante. Sou o Tenente Leandro, estou comandando aqui o 2º pelotão, que está situado em Oliveira, mas mesmo estando situado em Oliveira, a gente atende 14 outros municípios aqui da região, do Centro-Oeste Mineiro e também do Sul de Minas. Estou substituindo o capitão Antônio Márcio Vaz, como acho que a maioria dos senhores aqui conheceram, assim, um oliveirense exemplar, nascido e criado aqui na cidade. Uma pessoa 10, né? Todos que conheceram, tenho certeza que tem muitos elogios a tecer. Eu não tenho a honra de ser oliveirense como ele, sou betinense, mais ou menos perto daqui, né? Estou aqui sem pressa de ir embora, então devo passar muitos anos aqui com os senhores, para minha felicidade. Estou sendo extremamente bem recebido pela população oliveirense, então agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui. E estou tentando lidar com esse desafio gigante que é os incêndios florestais. Então, assim, gostaria de problematizar um pouco o incêndio florestal, só para todo mundo entender um pouco da dimensão do problema, para não parecer que é um problema do bombeiro, e para todos compreenderem que a gente está falando de um problema da sociedade. Então, assim, o primeiro impacto direto que o incêndio florestal tem, que todos conseguimos perceber, é o ambiental. Então, o bioma principal aqui da região é o Cerrado, e ele é famoso por ter uma vegetação invertida, uma floresta invertida. Porque, por exemplo, quando você pensa na floresta amazônica, são grandes árvores com raízes médias. Aqui no Cerrado, a gente tem árvores médias com raízes profundas. Quando essa vegetação ela morre, as raízes morrem também. E a água ela precisa dessas raízes para poder fazer o caminho até o lençol freático. Então, quando o incêndio lambe tudo, como tem lambido, os nossos lençóis freáticos vão só diminuindo e a gente começa a ter problemas com abastecimento de água. A gente já passou por algumas secas aí, a gente tem problemas climáticos, todos ligados ao incêndio florestal. Sem contar a perda de fauna e flora que o município, na verdade, todo o Brasil sofre aí com os incêndios. O segundo ponto é o ponto econômico. Eu gostaria de trazer uma reflexão aqui que é muito interessante para nós gestores públicos, que é a seguinte: quanto que o município de Oliveira gastou com o período chuvoso nos últimos 10 anos? Eu tenho certeza que é um valor gigantesco, que é muito fácil de contabilizar. Porque quem que gasta? Somos nós, administradores públicos. Então é a prefeitura que gasta, é o governo do estado que gasta e são as suas entidades que gastam.
Agora, o dano do incêndio florestal é um dano pago pelo cidadão, é pago pelo produtor rural, é pago pela população oliveirense. Por quê? O dano ele está sempre ligado ao produtor, porque os incêndios aqui em Oliveira, pelo menos, eles acontecem nas produções. Então, o produtor de eucalipto sofre, o produtor de café sofre, o produtor bovino sofre. E essa conta ninguém está fazendo, né? Está fazendo só a pessoa que foi afetada. E nem todos os produtores são afetados todo ano. Então, a gente tem essa dificuldade de contabilizar quanto que está causando de prejuízo aqui na cidade de Oliveira todos os anos. A gente tem um problema muito grande econômico. O Estado de São Paulo fez um cálculo que ano passado foram R$1 bilhão em um mês. Então, assim, é um problema crescente que a gente está começando a tomar conta só agora. Gostaria de falar também sobre o aspecto da saúde humana, que é um aspecto muito complexo, porque os danos é similar ao dano do cigarro. O cigarro, se você fumar um cigarro agora, você não vai ter um impacto na sua saúde direto. Ele é um impacto longo, contínuo, que demora a acontecer. O incêndio florestal é a mesma coisa. O efeito dele no seu corpo é parecido. Então, a gente absorve carbono solto no ar, esse carbono vai depositar no seu pulmão e você vai sentir esses efeitos a longo prazo. A gente está falando de uma das cidades que mais queimam no estado de Minas. Então, a população de Oliveira é uma das cidades que mais sofre com esse depósito de carbono no estado de Minas. A nossa população está muito mais propensa a ter problemas respiratórios, problemas cancerígenos, problemas de natureza pulmonar, do que todas as populações do estado de Minas que sofrem menos com incêndio florestal do que a gente sofre. Então é um problema gigantesco, problema que afeta várias esferas aqui do interesse público. E eu queria trazer um pouquinho da nossa realidade do pelotão agora. Então, assim, o que a gente tem feito para poder lidar com o problema? A gente tem adotado várias estratégias. Então, dia 17 agora, até peço aos vereadores, que são pessoas influentes, conhecem muitas pessoas, muitos produtores. A gente vai estar reunindo com os produtores rurais aqui para poder discutir um pouquinho do assunto, junto com a Polícia Militar. Então, assim, caso os vereadores aí tenham contato com os produtores rurais, peço que reforcem com ele, peço que eles participem, reforço que a Polícia Militar está organizando esse evento. O bombeiro vai estar lá falando um pouquinho desse problema. Então, a gente tem tentado treinar o pessoal do meio rural. Temos também tentado envolver mais órgãos. Então, esse ano, os atiradores, o tiro de guerra vai combater incêndio florestal conosco. A gente já está fazendo os alinhamentos com o tiro de guerra, então é um reforço importante. Temos feito várias ações preventivas. Vamos fazer essa semana alguma palestra. Estamos fazendo blitz educativas. Estamos usando nossa rede social para poder falar um pouquinho do problema. Mas o mais grave de tudo é que aqui em Oliveira nós não temos a viatura especializada em combate a incêndio florestal. E é a viatura mais barata que o Corpo de Bombeiros dispõe, que é o autossalvamento florestal, e nós não temos. E nem os equipamentos associados a ela. Então, assim, é uma caminhonete, ela é importante porque o nosso caminhão de incêndio ele não consegue acessar as áreas mais remotas, né, que é, via de regra, onde os incêndios acontecem. Então, a gente precisaria de um caminhãozinho pequeno, uma caminhonete, uma L200, via de regra, aonde vai um tanque de água ali, e através dessa caminhonete a gente consegue aproximar dos incêndios com mais eficiência e consegue resolver o problema. Então, assim, depois de tudo que eu falei, todos os dados que eu trouxe, tentei mostrar que o município de Oliveira é um dos que mais sofre aqui no estado, nós não temos. Então, assim, gostaria que fosse uma luta nossa, né, como gestores públicos, como população, da gente conseguir essa viatura aqui para a cidade, para a gente poder lidar um pouco melhor com o problema. Vai resolver o problema? Não vai, mas é uma forma muito boa da gente mitigar um pouco do que tem acontecido aqui na cidade e preservar a saúde da população, preservar o patrimônio dos nossos produtores rurais, que são os que mais sofrem, preservar também a nossa fauna e flora. A gente aqui, muitos dos animais que a gente captura muito animal em Oliveira também, muito decorrente justamente dessas queimadas, que esses animais eles só vão perdendo cada vez mais a mata ali onde ele mora, né, e ele é trazido aqui para a área urbana. Minha mensagem era essa. Estou aberto a sugestões, a dicas. Gostaria de convidar a todos também para participarem dos treinamentos que o Bombeiro tem realizado. A gente tem feito praticamente treinamentos mensais aqui. Nem todos são dedicados ao público externo, mas a maioria deles principalmente de primeiros socorros, principalmente de combate a incêndio em edificações. Agradeço muito a oportunidade
gostaria de conversar mais, conviver mais com todos os vereadores e também com a população oliveirense. Muito obrigado. Tenente, com relação à viatura que Vossa Excelência disse, poderia passar essa informação para nós, né, Cleide, sobre essa viatura, para a gente fazer o requerimento para pedir o deputado, pedir os políticos aí através de emenda. Com certeza, com certeza. Eu tenho um assunto muito importante para oficiar essa Câmara aqui, mas mando dois ofícios separados, né? E inclusive da viatura, com detalhes, com tudo mais. Podemos conversar também em outra data. Estou trabalho ali no Pelotão de Oliveira, às margens da 381. Estou sempre lá disponível para os senhores também para a gente conversar, tá bom? Tenente, só fazer uma pergunta para ele. Tenente, todos nós sabemos, já eu trouxe mais conhecimento para nós, para ampliar o nosso conhecimento, com relação às queimadas, é o mundo inteiro, né? Com relação às queimadas. Tanto é que eles aprovaram a lei agora, 14.944, 2024, recentemente no final do ano, para penalizar o ser humano que ateia fogo, né, nas propriedades. Então a gente sabe que ela é devastadora para o meio ambiente e também para a saúde pública, a gente sabe disso. Mas tem um mito aí que, sim, eu queria saber do senhor. Porque eles falam que os fazendeiros mandam por fogo, diz que é bom para a terra. Então, assim, tem esse mito aí que eu acho que isso aí, assim, eu sou leigo no assunto, mas eu gostaria de saber se isso aí procede, se tem a ver mesmo, se não tem. Olha, em primeiro lugar, assim, o pôr fogo para adubar a terra, a princípio é um crime ambiental, né? É claro que existem maneiras legais de fazer isso, mas, assim, na prática verifica que isso não acontece. E, assim, todos os dados que eu tenho acesso hoje, e o bombeiro é um grande interessado, né? A gente pesquisa muito isso, a gente faz pesquisas científicas de fato nisso, publica todo ano aí mais de 50 artigos aqui só no estado de Minas do assunto de incêndios e tudo mais, aponta que isso é um mito, grande mito. Não estou dizendo que não aconteça, mas que ele vai beneficiar a terra, vai deixar a terra mais produtiva, não é verdade. Porque o fogo ele vai causar vários danos àquela terra ali e ela não vai produzir mais. O que ele de fato fornece são duas coisas. A primeira delas é uma limpa muito fácil, né? Então, por exemplo, em vez de eu capinar meu lote, o que eu faço? Eu espero o tempo secar, coloco o fogo, pronto, tá limpo. Isso acontece muito, a gente tem feito as ações fiscalizatórias aqui em Oliveira, a gente fez 150 ano passado, nosso objetivo é fiscalizar mais ainda esse ano, a gente faz junto à prefeitura, manda o boletim de ocorrência para a prefeitura para poder tentar cercear essa prática aí. Então a nossa ideia é que o proprietário de um lote urbano, que ele pague alguém para roçar, que ele capine, que ele dê uma maneira de limpar que não seja o fogo. O mesmo se aplica à propriedade rural. É muito mais fácil eu limpar uma propriedade rural com fogo do que usar outros equipamentos. Outro ponto é que, às vezes, o fazendeiro, para poder proteger a sua propriedade, ele queima as imediações, fazendo como se fosse um acero negro, né? Então, assim, fica mais difícil, de fato, do fogo entrar na propriedade dele se ele tiver queimado o entorno antes. E isso é uma estratégia válida e legal, crime ambiental também, mas o que pode acontecer? Às vezes isso sai do controle e a gente causa um incêndio aí que, há poucos anos atrás, a gente teve um incêndio que queimou mais ou menos 40 vezes a área de Oliveira, no norte de Minas. E hoje a gente tem satélite, a gente tem perito, a gente tem várias tecnologias para saber como é que esse incêndio começou, e a gente sabe que foi um proprietário rural que colocou esse fogo e fez todo esse dano. E eu não quero de maneira nenhuma aqui vilanizar o proprietário rural, mas eles são seres humanos como nós, né, e cometem erro como todos nós também. E também para identificar quem ateou fogo não é fácil não, né, tenente? Fácil para identificar. Do ponto de vista, como é que eu posso me expressar? Do ponto de vista de saber onde começou o incêndio é muito fácil, porque hoje a gente tem 24 horas por dia satélites passando por nossa cabeça. Então, assim, eu consigo puxar na imagem de satélite onde o incêndio começou. Hoje não acontece uma punição, né, uma punição massiva, digamos assim, dos incendiadores, porque é muito difícil comprovar o dolo, é muito difícil comprovar qual pessoa de fato iniciou esse incêndio. Então, se eu sei que começou esse incêndio na sua fazenda, não significa que você, proprietário, ou que você, morador, colocou esse fogo, entendeu? Eu precisei uma pessoa que fez a propriedade de lote, ele fez a capina, juntou o mato e falou que ia pôr fogo aos pouquinhos. Eu falei, se não faz isso, mesmo aos pouquinhos, é crime. É crime, né? É crime, não faça isso. Tem 12 aqui do lado, tem aqui, ó. Se te pegar é crime, você vai ser penalizado. E a multa é alta, não é isso? Exatamente. A gente reforça, né, que nesses casos aí é um caso
se sabe que é um incendiário, a polícia militar ambiental ela está disponível para poder atender esse tipo de ocorrência. E, é uma situação muito difícil, eu vou até trazer aqui, fugir um pouquinho do ponto de vista legal, mas só, infelizmente, por exemplo, quando alguém comete um roubo, geralmente uma pessoa de má índole, uma pessoa que é do interesse da sociedade que essa pessoa seja punida. Agora, quando uma pessoa põe fogo em um lote, é uma dor que a gente percebe claramente, frequentemente é um senhorzinho que parte da ignorância, mais da ignorância do que de uma pessoa que de fato ali, a sociedade como um todo enxerga alguém que deve ser punido, que deve ser preso. Isso é uma dor nossa, entendeu? Então, assim, nossa principal resposta, a gente tenta fazer educação ambiental, conversar muito com a população, sempre, toda oportunidade que a gente tenta difundir um pouco dessa ideia do perigo do fogo, porque você põe fogo no lote aqui em Oliveira, essa fagulha vai parar na BR, da BR ela vai para Morro do Ferro, quando você vê, está lá em Lavra já o incêndio que começou um lote aqui. Porque nesse tempo seco e de vento forte, às vezes um incêndio que começa aqui, ele voa 1 quilômetro, começa outro que voa mais 1 quilômetro, e quando você vê, está tudo pegando fogo. Isso é um problema gravíssimo. Na verdade, o poder público também deixa a desejar, porque você não vê uma campanha mais efetiva para uma campanha preventiva, né? Mais educacional, você não vê. O poder público hoje tem tudo na mão, tem rede social, poderia fazer uma campanha educativa, sempre, né? Mais efetiva, contínua, né? Nós, como poder público, a gente faz essa força, mas claro que poderia ser muito maior, poderia ser muito, muito maior mesmo. Falando a questão do poder executivo, né? Que deixa desejar nesse sentido, poder executivo, que é a prefeitura, Secretaria do Meio Ambiente, nessa questão de uma campanha educativa, ela deixa a desejar. Sempre foi assim. Não poderia, né? Essas campanhas têm que ser mais efetivas, mais contínuas, né? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. O Geraldo Castro estava... Presidente, novos colegas, plenário que nos honra, internautas que nos seguem, eu gostaria de agradecer a presença, bela explanação, a gente sim está levando isso adiante, nos colocar à disposição aqui como parlamentar e dizer que aqui eu não vou prometer nada, eu vou falar o que a gente já fez no nosso grupo, através do deputado Paulo Biak, a gente já entregou aquele maquinário que corta os carros lá e que abre os carros, foi uma conquista nossa que a gente conseguiu com o deputado Paulo Biak. Uma viatura daquela zero, acho que foi a última ou a penúltima que chegou, também foi indicada pelo deputado Paulo Biak. Então, dizer do nosso compromisso com o bombeiro, isso mostra a nossa preocupação com os usuários das nossas vias, da nossa fauna, da nossa flora, e dizer que a gente vai sim levar esse ofício do senhor, juntamente com os nossos vereadores, com o ofício dos nossos gabinetes aqui, para estar solicitando sim um aparelhamento e um equipamento melhor para dar condições aos senhores trabalharem e salvarem as vidas como os senhores bem fazem e prestam um grande serviço para a nossa população de Minas. Parabéns aqui, eu já deixo nossos parabéns e vamos sim estar, como a gente colheu frutos, nós vamos estar sim trazendo mais recursos, mais equipamento para o nosso bombeiro. Parabéns. Eu agradeço as palavras do vereador Geraldo. A palavra, vereador, que maravilha. Boa noite, segundo tenente. Primeiramente, peço perdão por estar de costa o senhor. A gente pode ver que o exemplo tem que começar a partir de nós, né? Que a gente possa fazer diferença. E é muito triste nessas queimadas, a gente vê vídeos, fotos, principalmente são várias pessoas em classes, seja de ser humano, animais. A gente pode ver que as queimadas ela prejudica, como o senhor disse, a nutrição do solo, libera gases poluentes, desequilibra o ecossistema, sabe? A gente é muito triste mesmo. E eu estava vendo aqui que, como o senhor disse, de janeiro a setembro foi registrado mais de 24 mil, né, denúncias de queimada em Minas. É uma coisa absurda isso, sabe? E eu peço à população fazer a parte dela, porque através disso, os animais, até peçonhentos, eles ficam sentindo ameaçados, aí vai, né, para as casas, para as vias, entendeu? E muitas vezes, sou sincero, o culpado mesmo é o ser humano, que acontece
no nosso mundo hoje em dia. O culpado é o ser humano, sabe? Fica fazendo o que não tem que ser feito, depois a consequência vem. Depois não adianta, né, a gente chorar. Porque a vida é assim, é igualzinho cartão de crédito. Você gasta, um dia a fatura chega, sabe? Que a gente possa fazer a nossa parte e ser exemplo. Como eu falo sempre nos meus pequenos expedientes, nas minhas falas, que o exemplo vale muito mais que 1000 palavras. E que a gente puder fazer para ajudar, seja criar um projeto de lei, fiscalizar, a gente vai estudar muito a fundo disso para a gente penalizar esse tipo de pessoas que faz esse ato, sabe? Que prejudica o solo, prejudica o idoso, prejudica a criança e, principalmente, é muito triste a gente ver animais sendo queimados, é muito triste. Tem cenas que é de partir o coração mesmo, sabe? 16. Olá, com a palavra, vereador Leandro. Primeiramente, boa noite. Parabéns pela atitude que o senhor está aqui na Câmara Municipal, que é a Casa do Povo, onde a visibilidade aqui é enorme e é bom que a gente procura entender as questões de lei. Inclusive, aqui em Oliveira, a Prefeitura tem esse trabalho de recolhimento de poda. Até eu fiz um anteprojeto com relação a isso. O pessoal poda, geralmente, galhos, árvores e coloca no passeio. A gente pede, geralmente, a Prefeitura recolhe, tem recolhido o que pode. Deixar ciente a população. Caso, igual ontem eu vi, até eu tinha pedido para fazer um recolhimento, aí não passou, o pessoal foi lá e pôs fogo no passeio. É crime. É considerado crime ambiental, no caso. Considerado crime ambiental. Então, isso é bom para a população estar ciente, até questão de, dentro da cidade mesmo, se torna um crime. Porque às vezes a pessoa vai ali, não, está no meu passeio, eu vou colocar fogo. A gente percebeu esse final de semana como que já estão os focos de queimada na cidade. Inclusive tinha um incêndio muito grande ali, lá do Parque Florestal, não sei qual região foi ali, no sábado à tarde. Não sei se até vocês foram acionados a estar presente lá. E essa época agora a gente sabe a quantidade de queimada que aumenta e realmente quem sofre somos nós da população. Doença respiratória, próprios animais também, a própria urbanização já vem tomando o habitat natural deles. Aí junto o incêndio, o pouco que fica da mata, realmente fica difícil. Mas no mais uma boa noite aí, é só parabenizar a presença do senhor aqui mesmo. E o que tiver que correr atrás de emenda, a gente, igual o Juninho falou, a gente está sempre em contato aí, o deputado Paulo Biak está sempre prestativo aí com a cidade de Oliveira. A gente vai buscar emendas aí sim. Agradeço. Pela ordem, gente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Ronaldo. Boa noite, tenente Leandro. Parabéns pela vinda dessa casa aí. Hoje você trouxe aqui uma explanação. Fala assim, hoje a nossa Câmara abrange a população de Oliveira quase que em massa. Então, a sua explanação foi uma aula educativa, importantíssimo, e nos abriu um olhar para que Oliveira está em 10º lugar. Olha o tamanho de Oliveira, então o risco que nós mesmos está causando para a gente mesmo, né? Vamos incluir a população em si, né? Como o senhor bem falou aí, que muitas das vezes é por ignorância, né? Então, a aula que o senhor trouxe educativa aqui hoje, eu tenho certeza que vai beneficiar e muito. Que as pessoas, às vezes, não têm noção do grau de risco, de perigo que está acontecendo, como o senhor explicou muito bem aí. Parabéns por essa vinda aqui. E como o Geraldo Nicasso falou aqui, eu faço parte da base do deputado Paulo Biak, deputado Lucas Lasmar. A gente vai, sim, atender esse pedido do senhor, enviar o ofício para que eles, não somente essa viatura, mas dar mais condições de trabalho, né, para vocês, essa viatura e mais algumas coisas que for necessário. Quer que o senhor passa para nós aqui da base dos 2 deputados, para a gente estar correndo atrás dessas emendas parlamentares para estar ajudando. E muito obrigado por ter vindo a essa casa e por essa explanação, essa aula educativa que Oliveira precisa ter. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Pela ordem. Fala, vereador. Tenente Leandro, prazer receber Vossa Excelência aqui essa noite. Nós votamos há umas 3 semanas aqui o projeto de lei 340, que fez o desmembramento
da Secretaria de Agricultura, da Secretaria de Meio Ambiente. Acredito que dessa forma, a Secretaria de Meio Ambiente, que é que Vossas Excelências devem interagir mais, né, com o meio ambiente, correto? Também. Com certeza essa secretaria poderá atentar às suas atribuições de forma mais específica, né, sem se preocupar com outras situações, já que a pasta já não faz, a pasta da agricultura já não faz mais do meio ambiente. Quero perguntar a Vossa Excelência qual que é a importância dessa interação do Corpo de Bombeiros com a Secretaria de Meio Ambiente e também com a Polícia Ambiental. Olha, o primeiro ponto é a fiscalização, né? Então, esse ano, mês passado, na verdade, mês retrasado, mês de abril, nós fizemos fiscalizações aqui diárias junto com o setor de meio ambiente da prefeitura. Então, assim, é uma forma de prevenir, né? Então, se os proprietários estão sendo notificados, estão sendo multados por manter os lotes em condições inseguras, que vão causar incêndio, então é uma grande forma de prevenir, porque é uma forma do cidadão sentir a dor no bolso. Eu estou prejudicando minha cidade, estou sendo prejudicado de volta. Então, assim, isso é grande parte com essa interação com a Secretaria de Meio Ambiente, né? E com o setor de meio ambiente como um todo. O segundo ponto é a prevenção, as campanhas educativas. Essa semana a gente vai fazer algumas campanhas, vai fazer vídeos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que parece muito básico, mas para a gente não é. Porque os senhores, todos aqui também do setor público, sabem a dificuldade que é. A gente precisa de imprimir material para poder fazer campanha educativa. Só que o bombeiro não tem uma impressora colorida, não tem um papel diferenciado para poder fazer essa impressão. Então a gente tem duas opções. A gente pode fazer uma divulgação, uma campanha medíocre, com papel ofício, impresso em preto e branco, ou a gente pode procurar órgãos públicos para poder nos apoiar. Então, acredito que não tenho certeza se foi o setor de meio ambiente, mas a prefeitura nos apoiou com essas impressões, então, assim, entendo que emana, né, do setor de meio ambiente também. Então, esses são dois exemplos que eu consegui pensar aqui de pronto. Prevenção e fiscalização. Com certeza, se a gente conseguisse discutir aqui um pouco mais, a gente chegaria em outros pontos, mas eu acho que esses dois foram os que nos atenderam aqui no período mais curto de tempo. Vou parar para Ederson. Primeiro quero parabenizar pela vinda, senhor André. O senhor está assim, substituindo o Tenente Vaz, que era um grande oliveirense aí, que sempre ajudou aí, Oliveira. Tarefa dificílima, né? A tarefa foi muito difícil. Desejar boa sorte em nome do povo de Oliveira, para o senhor. E assim, eu acho que a população tem que abranger mesmo. O meu bairro é um dos bairros que a gente sofre muito lá com queimadas. E além do mais, quando põe fogo, eu moro lá num bairro que tem pedras, os escorpiões saem e vai para dentro de casa da gente. Então a gente passa uma vida lá quando tem queimadas, é difícil mesmo. Mas é só assim, o Gilmar falou muito bem, o Poder Executivo, não só a Prefeitura, todos os poderes executivos. O Executivo não é a Prefeitura só, os órgãos governamentais acima também da Prefeitura. Mas fazer as campanhas, fiquei satisfeito em ouvir de Vossa Excelência dessa campanha. Eu acho sim, sair nos bairros, incentivando os meninos. E eu acho que a população em si tem que fazer as denúncias também. Fiscalizar, ajudar a fiscalizar. Porque não é fácil. Queimada não é fácil. Quem tem propriedade aí sabe a dificuldade que é o gado, o sofrimento do gado, o clima, sem tirar o clima, que é para todos. Olha aí como é que está o clima seco. A gripe, eu mesmo estou numa gripe danada, a gripe nesse tempo seco aí é difícil, muitas doenças. Eu acho que cabe à população fiscalizar e denunciar. Eu mesmo sou um que fiscalizo, denuncio qualquer uma queimada de lote, a gente está chamando a polícia, fazendo a localidade, porque não é fácil. Eu acho que todo mundo tem que ajudar o Corpo de Bombeiro, porque a missão de vocês sozinho não dá. Tem que ter o apoio da população, e assim, não é apoio de boca, não, é apoio de demonstração, de ajuda mesmo, de intensificação, para que o trabalho de vocês seja menos, que para nós é mais. Com certeza. Só queria para todo mundo ter uma dimensão aqui da nossa dificuldade. Hoje nós temos lá de serviço 5 militares para atender 8 municípios. Então, assim, é impossível, especialmente no período de, vamos colocar assim, setembro, agosto, onde está muito seco e muito quente, é impossível o Corpo de Bombeiros sozinho lidar com o problema. Então, por isso essa importância tão grande. Agora, antes eu vir aqui trazer esse problema para os senhores, a gente trabalhar em fiscalização, trabalhar prevenção, porque senão não é possível. E assim, é só uma atitude de curiosidade e também de educação de todos. Hoje a gente trabalha da seguinte forma: se o lote vago pegou fogo, o proprietário está automaticamente notificado pela fiscalização ambiental da prefeitura. Então, toda pessoa que deixa o lote
com o mato alto, que vai secar agora e pegar fogo em breve, essa pessoa se queimou, foi multada, foi notificada, foi divertida. Então a gente está criando essas medidas um pouco mais duras, fiscalizatórias, né, como o senhor vereador trouxe aqui, para tentar cercar o problema de todas as formas possíveis, né? Mas mesmo assim, como a gente tem trazido também, os números vêm aumentando, então a gente precisa de ajuda, precisamos de ajuda. Perfeito. Finalizando, presidente, só quero parabenizar toda a corporação. Eu também, na gestão passada, a gente conseguiu recurso lá para o Corpo de Bombeiro e a gente vai pleitear, sim, com certeza, mais recursos aí, viu? Então é só parabenizar toda a corporação, desejar ao senhor boa-vinda às Oliveiras aí, viu? Agradeço, muito obrigado. Pela ordem do Antônio Barcelos. Sim. Então, boa noite a todos. Boa noite, tenente. Boa noite. Em nome da Câmara, em nome dos vereadores, em nome da população de Oliveira, expresso aqui a minha gratidão em receber o senhor aqui e sinta-se acolhido pela nossa cidade. Você agora faz parte dela e é com muito prazer que a gente tem um cidadão tão respeitado quanto o senhor. Muito obrigado. E eu só tenho uma pergunta. Gostaria de saber se existe alguma estatística ou algum dado que mostre como eu vou explicar. Existe, por exemplo, sabe-se que solta-se muitos fogos de artifício, né? Existe alguma probabilidade de esses fogos de artifício causarem incêndios, originarem incêndios também? Sim, a gente tem um histórico, eu acho que foi em Morro do Ferro, acho que teve um incêndio muito grande causado por fogo de artifício. Hoje, assim, infelizmente, a nossa estatística das causas, como é que eu posso me expressar? A perícia de incêndio florestal, ela só é feita em incêndios muito específicos, incêndios muito grandes, incêndios que causaram muitos danos ou vitimaram uma pessoa ou pessoas. Então, a gente não faz perícia de incêndio florestal em todos os incêndios. Então, a gente não consegue saber como todos os incêndios começaram. São só aqueles de maior vulto que a gente corre atrás para poder entender o que aconteceu. Então, eu não consigo te dar uma estatística precisa assim, de a porcentagem de incêndios que começou por causa de fogo de artifício. Mas que acontece, acontece. Então, de qualquer forma, seria bom que fosse prevenido por isso, né? Se inibisse um pouco, né? É um assunto muito técnico. Eu não sei se existe alguma modalidade de fogo de artifício que é um pouco mais segura do que outras. Com certeza sim, com certeza sim. Então, assim, eu não vou me aventurar tanto aqui em dizer que o fogo de artifício é um vilão, porque eu tenho certeza que devem existir formas mais seguras de fazer o uso de fogo de artifício. O que eu posso defender aqui é um uso seguro dos fogos de artifício. Então, um planejamento melhor, um dimensionamento melhor. Às vezes, talvez, entender o material que a gente está usando ali para poder produzir aquele fogo de artifício, se é compatível, né? Não fazer, talvez, próximo de uma vegetação mais seca, né? São vários pontos, assim, que poderiam ser melhores. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Cleiton Murilo. Tenente Leandro, boa noite. Obrigado pela sua presença, que acho que é muito importante. Seja bem-vindo, né, à nossa cidade, ao pelotão. Era muito amigo do Tenente Vaz, né, nossos conterrâneos, estudamos juntos, mas seja bem-vindo, né, que você continue, né, fazendo o trabalho que ele já vem executando frente ao bombeiro. Muito importante sua vinda, e acho que tudo a conscientização das pessoas, né? Acho que a palavra-chave é isso. Todo mundo consciente, a gente teria muito menos queimadas, né? Porque são vários fatores que pode ocasionar. E a sua vinda aqui acho que é importante, muitas pessoas vão assistir e a gente vai contar com a população para ajudar, né? Como o senhor mesmo disse, é um trabalho dos bombeiros, mas precisa de todos nós conscientes, né? Olhando também para que a gente possa diminuir esses casos de incêndio. E em relação à questão da viatura, também coloco como os meus colegas, a gente se colocar à disposição também, né, recursos, ou junto ao executivo, ou junto a deputados, para a gente, né, possa dar também uma melhor condição de trabalho para a questão dos incêndios. Então, seja bem-vindo e Deus abençoe o seu trabalho aqui frente ao nosso pelotão. Amém. Só para título de conhecimento de quem está aqui e de quem não está nos ouvindo, tem uma lei municipal de 3.817, de 25 de junho de 2021, ela tem uma penalidade para quem pratica queimada em lote de... Aí você vê que a multa é alta. Ela é alta. Multa até 2 VRM. 2 VRM, hoje ela é R$ 90,69. Então, uma multa aí, que é a primeira vez,
daí R$ 180. 180. E se tiver a segunda inflação passa para 6 VRM, só aí já R$ 540, né? Então, assim, é para o pessoal ficar atento, porque eles acham que está pondo fogo e não vai ser penalizado, mas vai. E a questão também da saúde pública, né? Hoje, queimada, fumaça, agride muito a paciente, principalmente os idosos. Né? Só trazer, assim, questão de legislação, né? Artigo 250 do Código Penal, tá escrito aqui para mim, que é causar incêndio expondo a perigo à vida, integridade física ou patrimônio de outrem. Pena 3 a 6 anos, reclusão e multa. Então, assim, vários outros crimes aí muito mais comuns, né? Tem uma pena menor, então uma pena muito grande. Hoje, né, a justiça tem uma dificuldade muito grande, como eu falei, de comprovar o dolo, comprovar o nexo de causalidade ali da ação da pessoa em um incêndio, mas é um crime gravíssimo, né? De 3 a 6 anos de reclusão é muita coisa. Com a palavra, vereador Rafael. Primeiramente, agradecer a Vossa Excelência pela aula que você nos proporcionou aqui, que o senhor nos proporcionou. E a gente entende, né, que é impossível, nessa época agora, atender todas as demandas, né, porque são muitas demandas. E eu tenho uma pergunta. No caso de um incêndio que vocês não possam comparecer naquele momento, como a gente deve proceder? Olha, dia 17, né, eu estou trazendo justamente esse tema, que é o seguinte: quando você pergunta para a pessoa que está sofrendo com incêndio, geralmente o proprietário rural, e aí, o senhor combate, a senhora combate quando está na propriedade da senhora? Sim, a resposta é sempre assim. Então, assim, o que acontece hoje é que as pessoas, quando está sofrendo, está acontecendo na imediação da casa dela, da propriedade dela, ela vai combater. Só que ela não tem conhecimento. Ela não sabe qual equipamento usar, qual equipamento comprar. Então, assim, a gente percebe esse esforço da população, tanto é que quando a gente chega, geralmente, tem várias pessoas usando galhas, usando enxada, usando o que tiver para poder tentar lidar com o incêndio, mas não existe uma tecnicidade muito grande. E, por exemplo, hoje um equipamento assim de combate a incêndio florestal, o melhor de todos, ele custa por volta de R$8.000, que é para uma pessoa trabalhar assim o dia todo combatendo incêndio e combatendo bem. Parece caro, mas quando você pensa assim, quanto que só de cerca, só o cercamento da propriedade rural, quanto que aquele fazendeiro perdeu só de cerca ali? São às vezes dezenas, centenas de milhares de reais só com a cerca, sem contar com pasto, sem contar com a produção, sem contar com nada. Então é praticamente de graça os equipamentos de combate a incêndio florestal. Então a gente vê muito isso, fazenda gigantesca, produção gigantesca, combatendo incêndio com galhada, sabe? Então, a nossa intenção é difundir esse conhecimento de como combater incêndio. A nossa intenção não é colocar a população para fazer um serviço nosso, mas é fazer melhor o que ela já está fazendo, porque é impossível você falar para a pessoa assim, não, se o incêndio estiver na sua propriedade, você vai ficar num local seguro, não vai fazer nada, vai esperar o bombeiro chegar. Primeiro, porque não temos efetivo para atender todos os incêndios, e na prática acontece todas as vezes, é natural que o ser humano vá tentar lidar com o problema da melhor forma possível. Então, o que a gente tem feito é tentar difundir esse conhecimento. Fizemos já esse ano 2 treinamentos. Eu tive no Sindicato Rural de Oliveiras, tive no Sindicato Rural de toda a maioria das cidades aqui do entorno, difundindo esses treinamentos. A gente teve uma certa adesão, mas não o suficiente. Inclusive, tivemos pessoas aqui em Oliveira, de Esmeraldas, de Betim, de Contagem, fazendo curso aqui, mas as pessoas de Oliveira não aderiram tanto. A gente só teve 9 participantes de Oliveira e 21 participantes de demais municípios. Então, assim, a minha orientação faça curso com o Corpo de Bombeiros para você saber como é que você lida com o incêndio da melhor forma possível. Esses cursos eles estão acontecendo, a gente teve 2 meses passados, a intenção é que a gente faça um. Eu não consigo fazer esse curso toda a duração do período de estiagem, porque chega um ponto que o nosso bombeiro não é mais para dar curso, né? O nosso bombeiro, todos os bombeiros estão empenhados em incêndio florestal o tempo todo. Posteriormente, claro, a esse período, se possível, eu gostaria da gente conversar mais para a gente poder levar esse curso até Morro do Ferro. Com certeza. Inclusive, muitos participantes foram de Morro do Ferro. Tem uma empresa lá, acho que PBX, é o nome da empresa. Eles facilitaram essa logística, né? Então, assim, agradecer a população de Morro do Ferro, porque eles participaram bastante desse último treinamento que tivemos agora, mês passado. Obrigado. Tenente, essa casa agradece a presença do senhor. O senhor trouxe um assunto aí muito importante que
o fogo aí, o mundo inteiro, né, como eu já tinha falado, é uma prática milenar, né, todo mundo, isso aí, a gente vai ver, a gente ouve dos avós da gente, e um assunto importante, fala das palavras do Cleito, que é sensibilizar a população, e eu também tenho que agradecer bastante o Corpo Bombeiro, viu, Cleito? Toda vez que eu acionei o Corpo Bombeiro para fazer as vistorias para nós, foi assim, em tempo hábil. Eu chamei uma vez o Corpo Bombeiro para fazer uma vistoria aqui no CAPS Infantil, que tinha uma denúncia, é um prédio antigo, tinha uma denúncia de fiação exposta, correndo risco de desabar e correndo risco de incêndio. Na mesma hora, o Corpo Bombeiro veio, fez o laudo de vistoria para mim, e toda vez que eu chamei o Corpo Bombeiro para atender esse acidente, o Corpo Bombeiro chega primeiro que o SAMU. A eficiência, né, Rodolfo? A gente tem que falar, dá de César que é de César. Não é porque a presença do senhor está aqui, não, porque eu já chamei, eu fui socorrer um paciente uma vez, o SAMU demorou 3 horas, foi só chamar o Corpo Bombeiro, foi rapidinho. Então, tá de parabéns à cooperação de Corpo Bombeiro, viu? Essa casa agradece a presença do senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Você está ouvindo Comunidade Organizada. Oferecimento Loja Lalu. Uma ampla variedade de opções para todos os gostos e estilos. Venham conferir na Avenida José Silveira, número 22. Pra navegar sem ter que se preocupar, com a Sempre Internet não tem o que reclamar. Vem para sempre, sempre, sempre internet. Vem para sempre, sempre, sempre. Ligue 0800 300 0800. A Sempre Internet você vai amar. Vem para sempre, sempre, sempre internet. Vem para sempre. Ligue 0800 300 0800. Venha se conectar, venha navegar. Com a Sempre Internet você vai amar. Vem para sempre, sempre, sempre internet. Come dire. Ligue 0800 300 0800. Hora certa. 1h37. Neste sábado, a Lalu estará aberta até às 15 horas, com muitas novidades de inverno para você arrasar no melhor e maior São João de Minas. Esperamos por você. 87,9. Tudo que você gosta de ouvir. Já já você vai ouvir mais música. Apoio cultural. Notícias. Campanhas. Destaques da semana. E os cuidados com o Morro do Ferro. É no programa Comunidade Organizada, todos os sábados às 12 horas. Na Rádio Batistana FM, de Morro do Ferro. Apresentação: Ildeano Silva. Programa JB e Você, todos os sábados às 14 horas, aqui na Rádio Batistana FM 87.9. Batistana FM. Campeão, que é isso? Pare de arremessar lixo na rua. Além de ser uma tremenda falta de educação, traz doença, enchente e poluição. Não jogue lixo na rua. A cidade agradece. Aê, mão santa! Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Dengue, Zika e chikungunya. 3 doenças diferentes, mas com causas e sintomas bem parecidos. Você sabe como diferenciar? Em todas as 3, é comum o paciente apresentar dor de cabeça, manchas avermelhadas pelo corpo e dor nas articulações. Na dengue e na chikungunya, há febres altas acima de 38 graus, enquanto na zika, a febre é mais branda. Na dengue, outros sintomas são dor nos ossos, dor nos olhos, falta de apetite e mal-estar. Na chikungunya, são comuns coceira e olhos avermelhados.
Já na zika, dor nos ossos e olhos avermelhados, sendo comum aparecer conjuntivite. Com relação à duração, a dengue costuma durar de 2 a 7 dias, chikungunya até 10 dias e a zika de 3 a 7 dias. Ao sentir esses sintomas, procure atendimento médico o quanto antes. E nunca se automedique, pois alguns remédios podem piorar o quadro. Hoje, existe vacina somente para a dengue, mas o mosquito transmissor da doença é o mesmo. Por isso, o mais importante é se prevenir e evitar a proliferação do Aedes aegypti. Nunca deixe água parada e mantenha seu quintal e sua casa limpos. Cuide-se. Você ouviu Apoio Cultural. Rádio Batistana FM 1h40. Voltamos a apresentar o programa Comunidade Organizada com Ildeano Silva. Comunidade Organizada. Apresentação Ildeano Silva. A nossa voz. 12 horas e 41 minutos, 13, né, e 41 minutos. Estou de volta, lembrando que daqui a pouco vocês estarão na companhia do programa JB e você. Bem, pessoal, o programa de hoje exibimos a palavra aí do bispo Dom Giovanni, que abordou, né, na Câmara Municipal de Divinópolis os objetivos da campanha da fraternidade, né, cujo tema é Ecologia Integral. E também ele falou do projeto Junho Verde. O tenente do Corpo de Bombeiro explanou sobre os prejuízos dos incêndios nas florestas e as consequências causadas pelas queimadas em lotes, na Câmara Municipal de Oliveira. E nas palavras aí durante o pronunciamento do tenente, vários vereadores, né, acrescentou, perguntou, e espero que a ida do tenente Leandro na Câmara Municipal de Oliveira, eu também estive em março falando sobre este mesmo assunto, espero que ambas manifestações possa sensibilizar o executivo para uma mobilização em torno desta temática. Voltando nas palavras aí do bispo Dom Giovanni, a gente, né, na campanha aí da fraternidade no Junho Verde, a gente espera uma mudança de rumo nas ações da paróquia de São João Batista. Ação tão simples, né? Fazer uma fogueira de eucalipto para dar bons exemplos à sociedade. Então espero que a paróquia acate este projeto e estarei aqui, caso aconteça, após a festa de junho, estarei aqui aplaudindo, né? Isso já é feito na comunidade rural do Ouro Fino, qual parabenizo. Ainda falando na questão dos incêndios florestais, informo a todos que possuímos 6 chicotes, 6 abafadores e uma bomba costal para emprestar a quem precisa de combater os incêndios florestais. Mas oriento que o ideal, primeiramente, é participar dos treinamentos aí gratuito oferecido pelo Corpo de Bombeiros, né? Recentemente teve um treinamento lá, eu estive presente, mas Morro do Ferro, né, deixou a desejar. Oliveira também, o pessoal não participou, não sei por qual motivo. E também neste programa trouxemos aqui o lindo legado deixado, né, bem resumido, pelo fotógrafo
e ambientalista Sebastião Salgado. Um documentário aí, uma matéria produzida pelo Fantástico da Rede Globo de televisão. Então, após ouvir atentamente as autoridades, devemos refletir. Será que devemos continuar de braços cruzados? Ou sair das campanhas e irem para a prática? De minha parte, tenha consciência tranquila que uso todos os meios possíveis para melhor cuidar de nossa região. Tenho sentido na pele como é difícil, muito difícil, lidar com temas ambientais, mas não posso e não consigo esquivar de meus conhecimentos e fazer de conta que não sou parte do ecossistema local. Por isso, tenha consciência tranquila de que estou cumprindo o meu trabalho há 30 anos, há 3 décadas, desde 1995. Então, pessoal, vamos encerrando a minha participação no programa Comunidade Organizada de hoje, né? 7 de junho. Lembrando que este programa está aberto a todos aqueles que desejam trazer seus projetos, participar deste programa, bater um papo. É só entrar em contato comigo, tá bom? Então vamos encerrando. O JB já está chegando aqui na emissora para apresentar o seu programa. JB e você. São exatamente 13 horas e 47 minutos. Muito obrigado a todos os ouvintes que acompanharam este programa de hoje. Valeu? Estarei de volta no próximo sábado com mais uma edição do programa Comunidade Organizada. Isso aí. E eu vou aos destaques desta manhã, iniciando pelo jornalista Carlos Augusto de Matos. Carlos, na sua opinião, o que é que merece destaque daquilo que aconteceu ao longo dos últimos dias em Oliveira? Márcio, eu aponto como destaque uma reportagem que está na edição dessa semana do jornal Uai. É uma iniciativa do ex-presidente da Associação Comunitária São João Batista de Morro do Ferro, o Ildeano Sebastião da Silva. O Ildeano está propondo que as fogueiras realizadas durante as festas juninas e outras celebrações religiosas seja feita com madeira de eucalipto, madeira plantada ao invés de madeira nativa, como é feito hoje. É uma iniciativa que, a meu ver, merece ser destacada, porque nós sabemos que hoje a importância da preservação do meio ambiente, da preservação das matas nativas, e sem dúvida alguma essa é uma iniciativa que merece destaque, merece apoio e merece ser vista com bons olhos pela comunidade e principalmente pelas pessoas que realizam, que promovem essas festas juninas e outras festas religiosas nas quais são queimadas, né, são feitas essas fogueiras. 9 horas 14 minutos, não só concordo, como aplaudo a iniciativa do Ildeano Sebastião Silva, que é líder comunitário em Morro do Ferro e que propôs, como Carlos muito bem lembrou, que se use fogueira lá em Morro do Ferro feita com madeira de reflorestamento. A madeira plantada para essa finalidade, que é a finalidade de ser colhida e utilizada como o eucalipto, por exemplo. É a principal alternativa que temos na região. O Ildeano enviou-nos um e-mail ao Jornal Uai e também à Rádio Sociedade, e nesse e-mail ele explica toda a sua mobilização, que já tem alguns anos, para que a fogueira da festa de São João Batista em Morro do Ferro seja feita com madeira de eucalipto. Aparentemente, Carlos, uma medida simples
e ao mesmo tempo que pode aparecer aos olhos de algumas pessoas como sendo pouco significativa. Eu não penso assim. Além de se economizar madeira nativa, lá em Morro do Ferro nós estamos dando, quando fizermos esse tipo de coisa, estaremos dando um grande exemplo à comunidade de Oliveira. O Ildeano destacou-se ao longo dos últimos tempos, como um ambientalista, alguém que se preocupa com o meio ambiente, inclusive a pessoa que encabeçou, ainda em 1996, um trabalho para que a comunidade de Morro do Ferro pudesse tomar consciência, e a de Oliveira também, e o poder público também, da situação das vossorocas, as erosões que atingem a região próxima da área urbana de Morro do Ferro, na verdade dentro da área urbana, e algumas regiões rurais também. E de lá para cá vem tomando várias outras iniciativas importantes. Eu lia há pouco tempo a entrevista que ele concedeu ao jornal Gazeta de Minas e já li também outras publicações sobre um chuveiro ecológico que ele conseguiu produzir. É também alguém que tem muito talento com marcenaria, com a parte elétrica, com a parte hidráulica, o Ildeano. E ele construiu um chuveiro muito interessante, e isso foi matéria inclusive de TV, muito significativa essa iniciativa dele. É coisa de gente que tem bom coração, de gente que está aberta à proteção da natureza. É esse tipo de coisa que eu gostaria de ver proliferar em Oliveira. Esse tipo de mentalidade merece fazer escola por aqui, Ildeano. E eu gostaria também de dizer que concordo em gênero, número e grau, como dizemos popularmente, com a situação que o Ildeano propôs. O Ildeano nos contou no e-mail que enviou ao jornal que já esteve lá na Cúria Diocesana e protocolou uma correspondência destinada a Dom Miguel Ângelo Freitas Ribeiro, nosso bispo diocesano. Nesta correspondência, ele pede que a diocese faça a gentileza de analisar a sua carta e de colocar em prática aquelas ideias que tem. E pensa, inclusive, que isso deve ser feito já para este ano, já deveria ter sido feito, segundo ele. E ele anexou a sua correspondência que enviou ao UAI e também a carta que enviou à Mitra Diocesana. Ele anexou vários laudos de engenheiros aqui da região. Os engenheiros disseram aquilo que, em certa medida, é óbvio, que, com certeza, substituir-se a madeira nativa pela madeira de eucalipto trará um ganho para a preservação dos recursos naturais na região de Morro do Ferro. Ainda que haja licença para a retirada dessa madeira nativa, nós poderíamos evitar isso na festa, principalmente porque a festa é religiosa, principalmente porque foi a Igreja Católica quem deu o bom exemplo de preservação do ambiente, como lembra o Ildeano, ao lançar várias campanhas da fraternidade, junto com outras igrejas, defendendo o meio ambiente. Espero, portanto, o Ildeano, durante a semana, nos pediu que entrássemos em contato com o Dom Miguel e eu não consegui, não tive tempo, infelizmente, Ildeano, de fazer isso, mas registro aqui e peço o apoio da população de Morro do Ferro. Se as crianças crescerem aí em Morro do Ferro e aqui em Oliveira, sabendo que até numa festa religiosa se tem a preocupação de substituir a madeira nativa pela madeira de eucalipto, nós vamos efetivamente ficar com uma mentalidade que vai produzir efeitos em longo prazo. O valor maior desta medida não está nem na madeira que se economizará, a madeira nativa, lá na fogueira de Morro do Ferro. O valor maior está no exemplo que nós estaremos dando para a posteridade, para as próximas gerações. E já aproveito a sugestão do Ildeano Carlos e coloco-a também à disposição de todas as outras pessoas que queiram conhecê-lo. O Jornal UAI publicou esta semana a reportagem detalhada sobre a fogueira ecológica, assim chamada pelo Ildeano, lá em Morro do Ferro. Parabéns, coincidentemente, eu fazia elogios ao Ildeano na semana passada e acho que ele tem crescido aos olhos da comunidade porque tem o coração puro, não age com ódio, não age por politicagem, não faz qualquer negócio para se manter na política. É uma liderança que vem surgindo, não contaminada por alguns problemas que infelizmente afetam certos setores da sociedade no que diz respeito à representação política. São 9h19.